Fala pessoal, boa noite. Vou deixar o pessoal começar a entrar, mas é um prazer poder apresentar para vocês um pouquinho da Infinito Talks, essa segunda temporada. Vou convidar aqui o Thales para a gente conversar. Vai ser uma oportunidade bem interessante da gente científicas para que a gente consiga fazer uma gestão mais inteligente sobre os ambientes aquáticos. Foi muito legal esse encontro com o Thales, que a gente é oceanógrafo e a gente compartilha, enfim, dessa formação em conjunto. Eu queria também contar um pouquinho, eu vou contar com mais detalhes, o Infinito Mare vai fazer alguns stories depois para comunicar o que foi o evento de hoje lá no Cubo do Itaú. Então a gente esteve presente num evento focado em Deep Techs, dialoga muito com o princípio do que a gente vai conversar hoje aqui com o Thales. Fala, Thales, boa noite. Opa, boa noite, doutor, como estamos? Você tá bem, cara? Como é que tá? 100%. Maravilha. Me conta um pouquinho, Thales, tô fazendo só uma introdução aqui para contar o que foi o dia de hoje, cara, foi bem interessante até para a gente trocar depois. Eu voltei agora de um evento lá no Cubo do Itaú, focado em Deep Techs, então em startups que têm esse envolvimento científico com uma base muito forte. E foi muito interessante, cara, ver o que o pessoal está fazendo, muito focado para o agro, mas utilizando também imaginamento de satélites, inteligência artificial, focada para a gestão de outros ativos. E é interessante a gente focar aqui em algo que o Brasil olha pouco, que é para o recurso aquático, né? E a gente conversou hoje, inclusive, com startups lá no Cubo do Itaú, que estão olhando, estão olhando para a água já faz alguns anos, mas eles enxergam a dificuldade que é a gente mostrar para o gestor da água que ela é um ativo que pode trazer muito lucro, além de benefícios para a sociedade como um todo, né? Então, mas é um prazer, Thales, de verdade, estar aqui conversando com você. Eu queria, primeiramente, te apresentar, acho que falar quais são os pontos em comuns dessa nossa conversa. Para quem está entrando aqui, a gente, ambos somos oceanógrafos. O Thales, oceanólogo, né, Thales? Tem uma pequena diferença aí da faculdade que você veio, que você formou, que forma, na verdade, oceanólogo, não forma oceanógrafo, né? Acho que tem um pouquinho diferente. Não sei se tá aí ainda, né? Estou. Tava só fazendo um ajuste de câmera aqui. Perfeito. Maravilha, maravilha. Mas conta um pouquinho, Thales, conta um pouco da tua jornada, conta um pouco da oceanologia. Eu queria te perguntar, já agrega nessa tua resposta para a gente introduzir, como que nasceu essa tua vontade de trabalhar com a água, com a pesca, e por que, enfim, que a Sea Pesca nasceu como uma startup aí que pode trazer uma gestão mais inteligente para os recursos aquáticos, auxiliando e mantendo os desenvolvimentos que são importantes para a manutenção cultural de cada localidade. Perfeito, espetacular, Bruno. Então, me apresentando inicialmente aí, mas antes de qualquer coisa, né, agradecer pelo convite. Acho que a Sea Pesca e a Infinito Mare compartilham muitos propósitos, e um deles é trazer a sustentabilidade produtiva com base nos processos da economia do mar, principalmente focando, né, nos corpos hídricos. E é muito importante para a Sea Pesca estar trabalhando junto com a Infinito Mare nesse momento. Então, muito legal essa parceria que se estende além do profissional, né? A gente compartilha bastante momentos aí em eventos, e muito legal estar podendo ter essa troca ao longo do dia a dia. Literalmente, dois cientistas que se encontraram com propósitos que convergem, que no seu dia a dia, ao longo de seus desenvolvimentos, da sua gestão de equipe, podem estar literalmente aí trocando figurinhas, que é o que a gente faz hoje em dia. Então, agradecer pelo convite. Essa é a primeira aí de muitas conversas que a gente vai ter provavelmente. Me apresentando antes de qualquer coisa, né? Thales Lisboa Vitória, eu sou CEO e fundador da Sea Pesca, eu sou oceanólogo, como o Bruno falava, e eu faço questão, antes de qualquer coisa, né, de dizer que antes de ser oceanólogo, eu venho de uma comunidade de pescadores artesanais aqui da minha cidade,
comunidade da Marambaia, que fica dentro da Ilha dos Marinheiros, na cidade de Rio Grande, e foi muito importante para mim ter vindo de uma comunidade de pescadores artesanais, para literalmente estar podendo conhecer um pouco mais do contexto na prática de como que funciona o setor da pesca e quais são as principais dores. E eu pude estar buscando, né, o caminho de ser oceanólogo, literalmente busquei essa construção aí para evoluir como cientista e poder trazer um retorno não só para a minha comunidade, mas também para o meio ambiente como um todo, que a oceanografia ela tem muito disso, ela traz sempre os fatores ambientais para a gente ter a base para tomada de decisões. Então, eu busquei estar trazendo na prática essa integração multilateral que a oceanografia nos permite e estar trazendo esse retorno para a minha comunidade e ao longo da minha formação, já estando atuando ali literalmente com frotas industriais no setor da pesca, tendo a oportunidade de conhecer o setor de uma maneira mais holística, que foi aí que surgiu a necessidade de existem diversas coisas que precisam ser resolvidas no setor da pesca. Então, onde estão os problemas, estão as oportunidades. E eu vi como oceanógrafo, como cientista e como empreendedor que existiam diversas lacunas que poderiam ser preenchidas, ao mesmo tempo que a gente traria soluções. E com isso, trazendo, né, a proposta da CIAPESC, que é inicialmente está focando dentro do monitoramento satelital para a parte oceânica e agora também na parte de corpos hídricos continentais, e a gente pôde estar concretizando literalmente isso que nós queríamos, que era trazer um novo rumo para a nossa atuação como oceanógrafos e trazendo também um impacto socioambiental positivo para os setores produtivos. Ah, cara, isso é sensacional. Eu fico pensando assim, cara, óbvio, a oceanografia tem uma série de ações interessantes que a gente pode permear. E a pesca sendo um dos setores, aí, uma das indústrias mais importantes no planeta, a gente sabe que é uma cultura muito forte e que a gente precisa trazer inovação e sustentabilidade para o setor. Isso significa que para a gente trazer isso, a gente precisa de dado, e há uma ausência, porque há uma dificuldade muito grande de se ir em loco para a gente capturar dados. E a gente vai falar de pesca industrial ou artesanal, os quilômetros, as milhas náuticas aí percorridas pelas embarcações são enormes. Então, há de se imaginar que se gasta muito combustível para eles procurarem os peixes, e se tivesse uma tecnologia que identificasse com maior eficiência, né, onde esse estoque pesqueiro está, a gente tem mais eficiência e gasta menos combustível para chegar no pescado. Isso significa que potencialmente tem menos peixes sendo capturados que não têm interesse econômico, e o pescador foca no pescado, enfim, que é de seu interesse por conta da questão de, enfim, possibilidades ao longo do ano, de estar ou não no defeso, enfim. E eu queria te perguntar isso, com base nessa construção, como que a CIAPESC consegue agregar valor nessa lógica de otimizar a sustentabilidade da pesca, e como que a implementação dessas inteligências artificiais podem auxiliar ainda mais na sustentabilidade ambiental? Espetacular, Bruno. Ótima pergunta. Tu trouxe um ponto essencial, que é, por exemplo, o processo de navegação. Nós temos que entender que um ponto crítico da pesca é o processo de procura do pescado. Ele corresponde 80%, 90% do tempo das operações de pesca, ao mesmo tempo que nessa etapa a gente tem os principais impactos ambientais direcionados para a produção. Ou seja, não só a emissão de gases estufas, literalmente enquanto as embarcações estão caminhando, navegando, né, a esmo pelo oceano, lançando os equipamentos, mas principalmente as capturas de faunas protegidas e acompanhantes ao longo desse processo de procura do pescado. Então, nós identificamos esse ponto crítico dentro da pesca e nós percebemos que se nós trouxéssemos a tecnologia para otimizar as capturas e o gerenciamento da tomada de decisões dentro do setor da pesca, ao mesmo tempo que nós conseguimos otimizar a produtividade, nós reduzimos o impacto ambiental. Por quê? Porque com a otimização da produtividade, tu vai fazer que o pescador navegue menos para capturar o mesmo quilograma do pescado. Trazendo a plataforma CIAPREPS, por exemplo, para a prática, o que nós conseguimos fazer? Por exemplo, direcionar o pescador para uma área onde a espécie não está em reprodução. Ali nós temos ali o caso do tubarão azul. O tubarão azul ele vai reproduzir na região de Imbituba, ali por Torres, entre Imbituba e Torres, quando estiver quente, janeiro, fevereiro. E ao mesmo tempo nós temos que os machos de tubarão azul nessa época eles vão estar mais ao sul, por causa dos quesitos de alimentação, principalmente, tem uma maior produtividade na região sul. Então, por exemplo, a pesca do tubarão azul, que é a única pesca que a gente tem permitida hoje no Brasil de tubarões. Se nós deslocamos dentro da época de reprodução mais ao sul,
nós conseguimos aumentar a produtividade, porque o pescador vai estar pescando o tubarão, que ele é mais robusto, literalmente está com uma alimentação melhor, ao mesmo tempo que a gente vai ter a proteção da parte do estoque que vai estar em reprodução. Literalmente, com uma base de dados otimizando a tomada de decisões, nós conseguimos fazer uma pesca consciente, que é literalmente ter uma informação para tomar decisões. E com isso, é como eu comentei para vocês, identificando o processo crítico de procura do pescado, ao mesmo tempo que nós otimizamos as operações, trazendo maior rendimento, nós conseguimos reduzir esse impacto ambiental atrelado, o que é muito importante porque resiliência dos oceanos. A gente não consegue que a pesca exista se a gente não tem um oceano resiliente. Então, por exemplo, a captura que tu comentou aqui, a captura do pescador, que não tem valor comercial, ela tem uma importância ecológica muito grande, que são, por exemplo, os mesopelágicos, os peixinhos pequenininhos. Ele não tem valor de mercado, mas ele serve de alimento para os outros peixes. Então, a partir do momento que tu consegue fazer essa gestão com base em, literalmente, o pescador tem que fazer o que ele está querendo fazer, a gente consegue otimizar e reduzir o impacto ambiental, sempre jogando com essa linha tênue de literalmente trazer um serviço que otimiza, mas buscando sempre manter o propósito da sustentabilidade. Só te complementar, porque é interessante a gente lembrar, claro, acho que até as pessoas que entram aqui, existe muito essa discussão de não pode se pescar tubarão, e isso é uma questão, claro, muito forte de conservação e muito importante a gente levar isso em consideração e lembrar que existe ao mesmo tempo que há uma necessidade de não perpetuar essa pesca, há a necessidade de manutenção cultural de certas comunidades que vivem desta pesca como algo resiliente, algo importante para a sua sobrevivência, perpetuação da sua economia e sobrevivência. Então, o que é importante a gente pensar até em âmbito de sustentabilidade? Gerar tecnologias que consigam manter essa questão, essa expressão cultural e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade em forma macro. Então, por mais que a gente queira limitar isto, a gente precisa manter o aspecto cultural de cada local. Ou seja, o pescador não tem opção que não capturar certos pescados de interesse. Ah, mas ele está em risco de extinção. Certo, então a gente precisa encontrar mecanismos mais sustentáveis de gerir esse estoque. Essa é a questão principal. Então, existe uma sutileza entre você dizer não para um tipo de sistema e sim olhar para a sustentabilidade, que significa a questão social também, a manutenção de certas comunidades tradicionais. Então, eu acho que é muito legal, Thales, essa construção, porque a gente começa a entender que tem tecnologias que o oceanógrafo, que o cientista ambiental, que o ecólogo, que o biólogo começa a ter possibilidades de agregar inteligência dentro de empreendedorismo e isso gera modificações muito claras no sistema. Daí eu acho que é interessante a gente pautar para a diversidade da atuação do que a CIAPESC tem. Então, a gente tem ali uma das tecnologias de vocês, que é a CIAPREPS, que é voltado para essa questão de pesca, e ao mesmo tempo você tem uma segunda plataforma que é voltado para a inteligência em base satelital também, mas já para o monitoramento de qualidade de água. Daí eu queria te perguntar um tanto isso. Assim, a gente sabe que a poluição no setor aquático é crescente, a gente tem aí uma expressão de piora enorme no setor aquático e é um dos setores que mais necessita ter investimento, mas o Brasil é um dos setores que menos olha para isso. Então eu queria até te perguntar isso, assim, como é que a plataforma que vocês desenvolveram atua e como que isso é olhado pelos setores que dependem da água para gerar, enfim, para fazer negócio, para gerar renda, etc. Espetacular, Bruno. Ótima pergunta. Acho até legal trazer esse contexto, porque, como comentei, a pesca sempre esteve enraizada dentro dos modelos de negócio focado na gestão sustentável dos oceanos. E nós assumimos um novo desafio. Isso vai não só dos ideais da empresa, mas principalmente pelo que a gente está observando dentro do Brasil, que é o Plano de Transição Ecológica. Literalmente, o Haddad foi na cúpula da ONU e pediu 10 trilhões de dólares de investimento para os próximos 30 anos para o Brasil adequar sua matriz produtiva à sustentabilidade. Então, nós estamos passando no Brasil por um plano de transição ecológico e energético produtivo. E, mediante esse contexto, a CIAPESC viu que não é só o setor da pesca que demanda de soluções para trazer a sustentabilidade para os seus processos produtivos. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, depende de uma mudança de um ordenamento de como que o ser humano
interage com a natureza, trazendo principalmente um conceito, que é o conceito que a gente mais trabalha, que é o máximo rendimento sustentável. Hoje, a ecologia, ela já tem técnicas, já tem metodologias para tu medir como que tu interage com determinado processo produtivo, de maneira que o próprio processo produtivo em si e a união dele com a natureza seja uma sincronia que traga a resiliência sustentável, ou seja, literalmente o processo produtivo e a natureza caminhando junto, lado a lado. E isso a gente pôde validar com o desenvolvimento da Fitoplum, que foi uma demanda que veio diretamente do setor hidrelétrico. Nós fizemos parceria com a empresa Copel, que é a Cooperativa Elétrica do Estado do Paraná, mediante o edital Connect Startups, e nós ficamos em 8 meses de desenvolvimento intensivo ali, junto com a Cooperativa Elétrica do Estado do Paraná, trazendo essa plataforma já adequada a uma dor que foi apresentada para nós, o que nós chamamos, né, de inovação aberta. O mercado traz essa demanda e a gente constrói em conjunto. E foi muito interessante que, literalmente, primeiro, ampliamos nossa atuação. A Ciapesc não atua só nos oceanos agora. Nós também fazemos a gestão sustentável dos corpos hídricos continentais. E essa mudança, ela foi muito importante, a ponto de que nós fomos, inclusive, premiados agora pelo governo federal com startup com maior potencial de impacto à adequação sustentável produtiva do Brasil. Estamos indo, inclusive, para Brasília amanhã receber essa premiação, que é um reflexo de literalmente isso. Nós enxergamos o contexto que é a necessidade, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, de fazer adequação sustentável produtiva. E nós enxergamos qual que é o ponto crítico dentro da adequação sustentável produtiva. Ainda não existem tecnologias e ainda não existem metodologias que sejam replicáveis e escaláveis para os diferentes setores. Então, parte de uma construção de literalmente isso, trazendo toda essa base, toda essa necessidade que a gente tem do nosso país para uma construção robusta, que ela inicialmente agrega as hidrelétricas e os setores de abastecimento, e que posteriormente ela pode ser escalada para outros 30 setores, que é o que a gente está vendo, por exemplo, desse trabalho que está sendo feito em conjunto por nós, né, da Infinito Mar e da Ciapesc. Infinito Mar e Ciapesc uniram forças porque, literalmente, o setor do manejo ambiental percebeu que a tecnologia também é muito importante para estar fazendo monitoramento ambiental. E eu digo o setor da tecnologia citando o Bruno. O Bruno, ele foi uma das pessoas que trouxe isso como inovação para a empresa dele. Isso é algo que a empresa dele é única que tem hoje em dia. Logo, logo terão outras empresas, a gente está fazendo pilotos aí, por exemplo, já está com a solução rodando na Cooperativa Elétrica do Estado do Paraná, mas hoje o Bruno, ele é a única pessoa do setor do manejo ambiental que ele traz o monitoramento ambiental satelital para otimizar a tomada de decisões dele. Então eu digo que ele é uma empresa de manejo ambiental que ele está à frente das outras. Boa, cara, eu te agradeço. Isso aí até obrigado por falar isso até antes, assim. É muito legal, cara, porque a gente começa a enxergar que o que a gente tem de inovação, ele é transformador da sociedade, mas tem formas da gente chegar a otimizações ainda maiores, assim. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um processo dentro da Infinito Mari que é, claro, toda reunião nossa a gente faz ata de reunião, a gente tem todos esses processos e tudo mais. E aí ficam assim, cara, uma coisa é a ata da reunião, outra coisa é você pensar no que foi a reunião e você separar o contexto da discussão toda da reunião em tópicos para a gente agregar inteligência dentro da empresa. Isso é algo que tem um dispêndio de recurso, de dinheiro, de inteligência para você fazer isso. Mas existe inteligência artificial que você conecta na tua reunião e ela faz isso automaticamente para você. Então, é muito interessante a era que a gente está vivendo, que a gente tem tecnologias bastante disruptivas, mas tem oportunidade da gente somar cada vez mais recurso para trazer vantagens mais competitivas ainda. E eu acho que isso que foi espetacular desse nosso encontro, porque as nossas tecnologias são complementares. A gente precisa, dentro da nossa atuação, né, com as caravelas, a gente precisa encontrar ambientes que são contaminados. Esses ambientes contaminados são aos montes. Tudo bem, mas qual é a especificidade do local ambiental que a gente precisa colocar as caravelas com mais precisão? E aí a gente precisa fazer ou um dispêndio de dinheiro para a gente contratar um barco, para a gente ir no local, a gente coletar informações, levar para um laboratório, analisar e semana depois, talvez dias, semanas depois, gerar as informações que ditam aonde são os locais críticos ou aonde foram os locais. Então, um tempo
interessante entre o início da atuação, entre o início do estudo e a atuação. E aí entra essa nossa conjunção, em que agora a gente tem a tecnologia da CIAPESC, a Fitobloom, em que a gente seleciona locais estratégicos, a gente acompanha via satélite os locais estratégicos e sabe ao longo do tempo como que essa variação, microvariação espacial e temporal a gente está encontrando. Assim, a gente tem com precisão, olha, acompanhamos um local por semanas via satélite e esses são os locais estratégicos para se colocar as caravelas. A gente instala as caravelas e o acompanhamento via satélite permite a gente entender qual é a realidade visual, o efeito visual que a caravela produz no ambiente aquático. Então, é muito interessante como a junção de tecnologias começa a agregar um valor para o todo. E a sociedade ganha muito com isso. E aí eu queria te perguntar isso, assim, cara, o quanto da tua tecnologia está pronta e o quanto você vê a melhoria dela ao longo do tempo. E aí, frente a isso, a gente tem uma possibilidade de educar muitas empresas frente às suas atuações, à sua gestão. Eu queria te perguntar um pouco isso, assim, como que você está lidando com essa evolução da tua tecnologia e como que as empresas estão recebendo essa minúcia mais detalhada das suas operações nas águas. Espetacular, Bruno. Acho que é muito interessante a gente trazer um conceito que é o dinamismo da ciência, né? A ciência, ela está em constante evolução. Então, se tu se propõe a ter uma empresa que trabalha com ciência e com tecnologia, a tecnologia também está em constante evolução. Então, longe de chegar aonde a gente quer, porque isso é um trabalho constante que nós temos que estar fazendo, não só com a evolução da ciência, mas também com a evolução das implementações, que vai disso que a gente estava comentando, por exemplo, o trabalho que a CIAPESC agora está fazendo com a Infinito Mare. Nós temos a oportunidade agora de estar fazendo um monitoramento satelital de uma ferramenta incrível de remediação de impactos ambientais, que são as caravelas. Ao mesmo tempo que com as caravelas nós temos a possibilidade de estar acompanhando, por exemplo, dados literalmente no campo, em tempo real ali, junto com as coletas que vão ser feitas pela empresa Infinito Mare e correlacionar informações. Então, por exemplo, eu tinha um produto pronto, já faz a identificação das áreas prioritárias ali de manejo, só que agora surgiu a oportunidade de trabalhar com o Bruno, que vai estar em campo, literalmente vendo a resposta da tecnologia dele. Então, isso abre margem, por exemplo, tratamento de dados dentro da nossa tecnologia. A gente pode colocar dados mais robustos para continuar literalmente desenvolvendo ela, chegando a ponto de literalmente nós fazermos esses modelos de projeções e de distribuição de espécies focados em espécies propriamente ditas, identificar qual que é a espécie relacionada à mancha de fitoplâncton, a espécie relacionada à mancha de macroalga, e todos esses dados que a gente pode estar retroalimentando a nossa solução, ela abre margem para a gente estar desenvolvendo melhor as nossas diretrizes. E eu vejo que o principal fator que as diretrizes têm que estar alinhadas hoje em dia é com o mercado ESG, o mercado da certificação ambiental, da certificação social e do impulsionamento das ferramentas de governança. Por quê? Porque a sustentabilidade ela já foi muito vendida sem base no nosso mundo. Hoje, a gente não dá para fazer um discurso sustentável se tu não prova, por exemplo, o impacto que tu está remediando. Então, eu vejo que o principal norte que nós temos de desenvolvimento para a CIAPESC agora é a certificação de dados, geração de informações, que com isso a gente vai estar conseguindo, além de estar retroalimentando o nosso produto, nós vamos estar conseguindo trazer um retorno concreto, não só, por exemplo, para as empresas, como é o caso do Bruno, que vai ter indicadores de impacto e de remediação ali em tempo real praticamente, mas também conseguimos trazer algo que é muito mais importante para o Brasil como um todo, que é literalmente ter informação para subsidiar a tomada de decisões. Então, eu vejo que as soluções que a CIAPESC tem hoje em dia, elas são já robustas, complexas e buscam abraçar o mercado de diferentes maneiras para agregar interesses multilaterais. Só que quando a gente vai para a prática, literalmente o contexto se mostra e as possibilidades são infinitas, e aí eu volto a frisar aquilo que eu falei anteriormente, que é o fato de tu ter pessoas que têm propósito alinhado contigo e tem interesses alinhado contigo. Infinito Mare e CIAPESC estarem trabalhando juntos hoje em dia é uma oportunidade de crescimento para ambas as empresas. Então a gente tem que fugir desse pensamento, por exemplo, que é perpetuado na academia, onde cada um tem que ficar no seu nicho e até, inclusive, gera uma certa competitividade dentro da academia que não é saudável. Muitas vezes a gente pode estar trabalhando com pessoas que têm muito a agregar, mas o nosso contexto de formação como cientistas não traz isso, de fazer uma colaboração, uma inovação aberta. E ter a oportunidade de trabalhar
essas informações para literalmente resolver problemas quando tu tem players estratégicos junto contigo, isso te coloca dentro da materialização das ideias, que é literalmente começar a fazer impacto com as nossas soluções e começar a literalmente trazer mudanças no mundo real. Sem dúvida, cara, e isso é super legal, porque é bem o que você falou. A gente vem desse universo acadêmico, cara, e até é interessante, quem não me conhece aí que tá nessa live, cara, são 17 anos que eu faço ciência, com água, com poluição em água. Então, dentro dessa jornada aí, mestrado, doutorado, toda essa jornada bem acadêmico-científica, existia algo que cara, que me pegava dentro desse negócio, que é a competitividade de produção científica, que era aquela construção do produzo mais e não olho mais para a qualidade do que eu produzo. E aí, porque tem uma métrica que era preciso ser cumprida, que é a noção de que produtividade é mais e não melhor. Então, é aquela noção que eu produzo mais artigos e cada artigo, por si, não fala muita coisa. Então, eu preciso... Antes eram artigos mais completos, hoje são mais enciclopédicos e hoje são artigos mais nota científica. Então, é um negócio mais complexo. Assim. Eu nunca gostei disso, gerou uma competitividade muito grande e eu não gosto dessa construção. Foi muito interessante quando a Infinito Mare nasceu, porque ela nasceu com um olhar de não agregar essa questão científica no nosso core de competitividade em agregar o colaborativismo. Ou seja, a gente está colaborando aqui entre a gente. Claro que existe um contrato entre as empresas, claro que existe troca de dinheiro, claro que a gente tem que pagar conta a todo mundo, claro que tem um monte de coisa. Mas o âmbito poderíamos fazer negócios com outras empresas e estamos bem, como você falou, alinhados com essa lógica e dentro disso a gente também pode fomentar uma pesquisa que é mais rica do que a que está sendo feita hoje nas academias. Exemplo, com as caravelas, a gente é capaz de monitorar os ambientes aquáticos onde a caravela está. Então, a gente vai gerando dados semanais de onde as caravelas estão implementadas. Então, imaginar que a gente vai ter lá 100 ambientes aquáticos em que as caravelas estão nos próximos 2 anos. Esses 100 ambientes aquáticos, semanalmente, passa satélite, que a CEAPESC agrega informação para a gente, e a gente colhe informações com as algas e vai retroalimentando o satélite. Significa que, no final das contas, a gente tem dados extremamente refinados de satélite e extremamente refinados ambientais de dados da água, propriamente dita. O satélite amplia a minha cobertura de análise e me dá um rigor maior, porque eu não tenho análises no local com tamanha frequência potencial que o satélite me agrega. Então, eu fico até nessa pergunta assim para você. Como é que a gente melhora isso, Thales? A gente agrega, ao invés de um satélite, 2, 3, 30 satélites diferentes para ter um refino maior? É o dado in situ que melhora? Como que a gente faz essa construção? E a outra pergunta é como que você tem visto essas parcerias para a construção da tua tecnologia frente ao governo? O governo está olhando para isso? Não está? Como que é essa construção? Como é que você tem visto? E o que você imagina para o futuro aí da CEAPESC nos próximos anos? Perfeito, espetacular. Respondendo a primeira pergunta, como eu estava comentando, a gente tem que trazer o conceito de que a ciência ela é dinâmica. Então ela está em constante evolução. Se a ciência está em constante evolução, nós como cientistas e empreendedores temos literalmente a obrigação de estar atualizando as nossas metodologias, de estar trazendo soluções mais robustas. E assim como a ciência está em evolução, a tecnologia também está em evolução. Então esse processo acaba sendo muito dinâmico e vai muito no que tu comentou, Bruno. A possibilidade de estar trabalhando, por exemplo, com dados de campo acaba com que a gente otimize literalmente os nossos modelos preditivos satelitais, já trazendo, né, essa confiança no sentido de aumento da base tecnológica de treino, que é literalmente as informações que a gente utiliza para treinar esses scripts computacionais, assim como também a validação de campo, que é literalmente o que a gente está fazendo, por exemplo, ali em parceria com a Copel, Cooperativa Elétrica do Estado do Paraná. Quando a nossa plataforma indica que ali tem uma proliferação de vegetais, de plantas aquáticas, que tem potencial, por exemplo, de prejudicar o processo produtivo hidrelétrico, a gente informa para eles. E eles vão lá em campo, confirmam se a informação está ok, qual que é o tamanho da mancha, qual que é a densidade vegetal. Por quê? Porque se eu consigo um dado de densidade vegetal, por exemplo, eu ao invés de informar que tem uma planta aquática ali, eu consigo dizer tem uma mancha de tanto tamanho de planta aquática com tanto de biomassa.
E isso é essencial, por exemplo, para um planejamento de um manejo ambiental. O cara vai precisar remover a planta aquática ali do ambiente, mas ele não tem informação, por exemplo, da quantidade de biomassa. Então ele não sabe qual que vai ser o tamanho da operação. E ter um dado de campo, por exemplo, nesse caso super específico que eu comentei, ele sempre aumenta a robustez no sentido de se traz isso para uma base de treino dentro dos modelos matemáticos. E é como eu estava comentando, vai muito de trazer dados de treino do ambiente real, que é literalmente o ambiente ali do campo, né? Quando tu vai coletar um dado científico, ao mesmo tempo que nós temos sempre que estar atualizando metodologias e tecnologia. Ciência e tecnologia são duas coisas altamente dinâmicas. E até, inclusive, já respondendo a tua segunda pergunta, eu trago qual que é o principal motivo da gente não ter uma gestão da pesca efetiva no Brasil. Se dá pelo fato da gente ter, inicialmente, votações a cada 4 anos, que muda as pessoas que estão ali dentro, e também por um segundo quesito que o Brasil ainda não conseguiu se organizar dentro do sentido de gestão da pesca. Por exemplo, em 8 anos a gente teve 7 mudanças de ministério, entre ministério, secretaria, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pesca, Secretaria da Pesca, e toda essa ausência de uma estrutura engessada, literalmente, faz com que não se perpetue a continuidade dos trabalhos. E isso está muito atrelado também a um dinamismo que ele se dá, que é o que eu estava falando, o dinamismo da ciência. A ciência está em constante evolução. Então, por exemplo, já foram 4, 5, 6 gestões que pegaram um PREPS, que é o sistema que a gente tem de rastreio de embarcações, desatualizado. Ele teve sua construção em 2006. Então, em 2011, a tecnologia de rastreio já era diferente. 2014 era diferente de novo. E agora 2020 veio muita ascensão tecnológica, inteligência artificial, rastreabilidade, a parte do RFID, imagem computacional, e tudo isso faz com que literalmente a gestão governamental não consegue acompanhar a dinâmica da evolução da ciência e da evolução da tecnologia para agregar isso com efetividade dentro dos seus processos de gestão e dos seus processos produtivos. Então Oi. nós temos tido um retorno muito interessante do setor governamental, que é literalmente isso. O setor governamental está começando a acreditar que literalmente a gestão produtiva da pesca, a gestão, por exemplo, de reservatórios hídricos, é algo que pode e que deve, por exemplo, ser privatizado com empresas especializadas. Para a gente colocar, por exemplo, oceanólogos, que é o caso da Infinito Mar e da Ciapesca, que nós temos 2 oceanólogos à frente, para tu colocar, por exemplo, oceanólogos com um corpo técnico extremamente robusto, que vai ter uma continuidade ali, para fazer essa gestão e trazer essa base ambiental para a tomada de decisões, seja para o desenvolvimento da gestão pública. Então é muito interessante isso. O setor governamental está vendo não só a Ciapesc como a própria inovação, até eu acho que isso é um reflexo do trabalho árduo de diversas startups aí, mas hoje a gente está tendo muito incentivo para a inovação. O setor governamental quer que as universidades comecem a produzir produtos, produzir soluções e não necessariamente só estudos. Então isso tem facilitado muito para o nosso lado, que é literalmente nós começamos querendo atuar com o setor produtivo, porque se tu não atua com o setor produtivo, tu não traz a mudança. Mas a partir do momento que a gente começou a trazer a mudança, a otimização para o setor produtivo, a remediação de impactos, o retorno do governo acaba sendo espetacular, porque literalmente ele passa a nos enxergar como aliados. Então hoje, literalmente, eu tenho uma plataforma que se chama CIAPREPS, literalmente declarada que é competidor do PREPS, mas o governo enxerga com bons olhos isso porque ele precisa de ajuda para a gente estar trazendo uma gestão com base em inovação tecnológica e o mais atualizado que a gente tem de tecnologia. Senão é literalmente isso, a cada 4 anos, a cada 2 anos, tá mudando de gestão e o pessoal pega uma bomba que não tem como lidar se tu não tem uma continuidade. E nós, como empresas, podemos trazer isso, uma estrutura de continuidade. A Ciapesc vai continuar existindo daqui a 10 anos, então ela vai continuar fornecendo esse serviço sem depender, por exemplo, de diferentes gestões Mas públicas. isso que é interessante, cara, porque quando você tem uma tecnologia, uma empresa que é baseada em ciência, não é algo que muda a cada 4 anos. Ele é baseado numa base de conhecimento humano que, em teoria, todos os livros científicos, se eles forem queimados hoje, em 1000 anos vai estar tudo de novo em pé, da mesma forma, escrito igual. Porque a ciência é por reprodutibilidade. Então você tem como chegar na mesma informação se todo o conhecimento for destruído. Então não é baseado em opinião, é baseado em dado. E aí com isso é interessante essa jornada dessas deep techs, no nosso caso aí, mas também de tecnologias aí com base em ciência, não só deep techs como desenvolvimento aprofundado de tecnologia científica, mas
É algo que usa a ciência como base do seu operacional constante. Então, são tecnologias ambientais em que fazem esse monitoramento constante. Esse tipo de tecnologia, uma vez que o governo comece a entender, a gente tem uma gestão mais inteligente do recurso. Porque hoje é interessante, até para a gente dar essa caminhada aí, final nessa nossa conversa. Mas é muito gostoso essa conversa, porque dentro da legislação, várias empresas lá são obrigadas a monitorarem a água a cada 3 meses, né? E sabe bem lá como é que o cara faz. Cada 3 meses, uma equipe científica vai lá, uma semana antes o gestor do corpo hídrico fala: para de jogar o contaminante, porque a gente vai monitorar a semana que vem. Aí na semana que vem o cara vai lá, a água já está mais limpa, monitorou, gerou a informação, 3 meses depois o mesmo processo se reproduz. Então a gente tem uma maquiagem nos processos de análise ambiental. E o satélite está lá, cara, todo dia. Daí isso é muito interessante, que a gente começa a pegar os impactos que as empresas fazem no entre análises. E aí é interessante que um satélite é público. E o governo poderia ter uma inteligência artificial, já poderia ter aí uma plataforma Fitobloom nos ambientes mais críticos, ou ter isso direcionado para cada grande concessão que ele dê, e ele faz o acompanhamento via satélite semanal, enfim. E aí a gente começa a ter uma gestão mais qualificada. Então é interessante até para a gente destinar esse fim aqui, dessa nossa conversa, que essa junção dessa nossa tecnologia, ela de fato consegue corrigir os problemas, os maiores problemas que a gente vê na água. Então a gente direciona, identifica da onde vem o problema e a gente coloca as caravelas em pontos estratégicos para de fato corrigir o problema. E aí a gente vem lá, mas se esse problema for contínuo, tudo bem, a caravela está ali continuamente, o satélite também. E a gente está com essa atuação de forma em conjunto. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como é que você vê o futuro dessas nossas tecnologias? Se você vê isso como uma esperança de verdade, de construção de um ambiente mais harmônico, de uma sociedade mais ecológica, por favor, me faça essas palavras finais aí. Espetacular, Bruno. Eu acho que é interessante que o que nos uniu foi propósito, né? Então tu fala com brilho no olho, eu já fico pensando aqui na resposta de uma maneira que realmente a gente gosta muito do que faz. Eu acho que a materialização de como tu falou, nós fechamos o ciclo. A minha empresa identifica a desregulação ambiental, a tua trata a desregulação ambiental, seja de maneira contínua, seja de maneira estática, caso seja um problema localizado. Então, literalmente, eu vejo isso, cara, como um novo rumo para a sustentabilidade dos setores produtivos do Brasil, porque a informação agora ela está ali, ela está disponível para o produtor, ela está disponível para o governo, ela está disponível para a empresa de manejo ambiental, está disponível para o produtor que antes não tinha acesso, porque é caro tu pagar um cientista, por exemplo. Então, a gente tem a informação de ambos os lados, e se tu tem a informação de ambos os lados, eu te trago o teu condicionante ideal para tu atuar como uma empresa de manejo ambiental robusta. Eu trago para o setor produtivo uma informação para ela reduzir custos e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. E ao mesmo tempo a gente gera informações para sanar as necessidades do governo. Então, literalmente, eu acho que a materialização dessa parceria Infinito Mar e Ciapesc, ela fechou o ciclo, a gente identifica a desregulação ambiental, a Infinito Mare resolve, então nós temos aí um modelo de negócio super produtivo, e eu vejo um reflexo muito grande, que teoricamente, quando perguntam quem são os competidores de vocês, teoricamente seriam as empresas de manejo ambiental, só que, Bruno, assim como eu estou percebendo que as empresas de manejo ambiental estão utilizando a minha ferramenta para otimizar o trabalho dela, pode ter certeza, empresas de manejo ambiental e de assessoria ambiental vão utilizar a tua ferramenta também para trazer soluções e estarem trabalhando com essa ferramenta. Então a gente está não só trazendo novos rumos para a sustentabilidade do setor produtivo no Brasil, como estamos propiciando a ferramenta para novas pessoas poderem, né, estar embarcando com a gente nesse nosso propósito, que hoje é um propósito para mim, assim como é um propósito para ti. Pode ser questão de só serviço para alguém? Pode, mas a gente está subsidiando ali literalmente a ferramenta que tem o potencial de trazer otimização com base em sustentabilidade. Então,
as minhas perspectivas elas são muito promissoras em relação a esse trabalho que a gente está fazendo conjunto, e eu acho que também em relação ao trabalho que a Ciapesc tem feito para o setor da pesca é muito promissor, principalmente porque agora a gente está com embarcações efetivas já operando, literalmente coletando os dados e podendo gerar os coeficientes de impacto. Então o pescador ele percebeu que é interessante ter um suporte de pesquisa do lado dele, ter uma plataforma que certifica a pesca, seja por causa dos conflitos políticos que a gente tem com as autuações indevidas do PREPS, seja pela própria necessidade do mercado de reduzir os custos e aumentar a produtividade. Então a gente tem essa possibilidade de trazer isso com consciência, trazer com responsabilidade e com base em dados. Então eu acabo trazendo essa expectativa super promissora. Sou suspeito para falar porque é o que eu falei, a gente compartilha brilho no olho, a gente é muito apaixonado por tudo que faz, mas as minhas expectativas são super promissoras. Cara, delícia, delícia te ouvir. Obrigado de verdade, cara. Eu acho que a mensagem que fica é que a gente tem como juntar tecnologias, tem como melhorar a sociedade como um todo e como a gente resolve a sociedade. Eu acho que essa é a grande construção. Eu lembro muito bem, cara, quando a gente estava na faculdade estudando, fazendo essa oceanografia, iniciando os estudos de contaminação ambiental, que era uma, uma angústia crescente, porque o problema não parava de aumentar e a possibilidade de solucionar ele não era tão grande. E a gente vê na ciência a possibilidade de solucionar a maior parte dos problemas que a gente tem na sociedade. E a gente vê um distanciamento muito grande entre a atuação científica e a necessidade de mercado e de resolução dessas questões ambientais. E eu fico muito feliz, cara, de ter um outro oceanógrafo liderando uma outra empresa com um olhar técnico. E por mais que muitas pessoas venham a desgostar de certas atuações de lá ou de cá, a gente tem que ter um respaldo técnico. E aí, dentro dessa construção, a gente defende a nossa atuação, a gente consegue resguardar o que a gente está construindo e, de fato, entender que tudo é construído com um propósito de mudança para o bem. Então, a gente está junto nessa construção para que a gente faça melhorias no software de um e do outro e na gestão de um e do outro. Eu fico muito feliz com essa construção. Queria te agradecer, cara, de verdade, nessa jornada. Espero que a Infinito Mari possa auxiliar bastante aí a Ciapesc no rumo aí na tua história, assim como espero que vocês consigam auxiliar a gente bastante. Fico feliz demais, Thales. Obrigado de verdade aí por essa conversa. Valeu. Espetacular, Bruno. Te garanto aí que a felicidade e o sentimento é recíproco. Nós estamos muito satisfeitos aí de ter feito essa parceria contigo, parceria que se estende além do profissional, como eu comentei no dia a dia aí em eventos, a gente comentando sobre os nossos objetivos, nossos sonhos, o que a gente está fazendo dentro do operacional para estar melhorando a nossa empresa de uma maneira que a gente atinja maior impacto. Então é muito bom ter pessoas de propósito aí dentro do nosso dia a dia profissional e como eu falei para vocês, se juntando com pessoas de propósito, utilizando da inovação aberta e estando constantemente aí otimizando seus processos, a gente consegue atingir literalmente o que é o nosso objetivo aí, pelo menos dentro da Ciapesc, que é trazer novos rumos para o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos do Brasil. Então, somos muito gratos aí por essa parceria e também o que precisar, conta com a Ciapesc, e para os nossos ouvintes aí também tiverem mais interesse, seguir aí a página da Ciapesc, vamos manter contatos. Como eu apresentei para vocês, duas soluções aí, mercado da pesca e mercado dos corpos hídricos continentais, tem muita coisa boa também sendo desenvolvida aí que a gente vai estar compartilhando nos próximos dias, então fiquem atentos. Legal, cara, obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, vai ficar disponível a live aqui, depois lá no YouTube também. E aí a gente tem, enfim, troca as informações, a coisa escreve pra gente, que a gente passa as informações aí para o Thales. Costa, manda pra gente mensagem ali, a gente leva o projeto para a Bahia com certeza absoluta. Tá, esse é o nosso grande objetivo. Já tem corpos hídricos na Bahia sendo monitorados, hein? Só falta as caravelas. Já, e tem planejamento para lá já. Vamos conversar. Ó, valeu, gente, obrigado. Tá? Obrigado quem acompanhou aí. Um forte abraço. Obrigadão. Muito obrigado, Valeu, Thales. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.